O Centro Georges Pompidou, né, é um centro para irradiar a cultura para o mundo, né? E eles têm força para isso, né? Eles só não chega a exposição do Centro Pompidou aqui porque as exposições são muito grandes, né? São muito caras, né? Mas eu, pessoalmente, já recebi várias propostas, né, de trazer exposições do Centro Georges Pompidou. Então aqui, o Centro Cultural São Paulo pode ter tido assim, uma inspiração distante e tal, mas eu acho que é uma coisa que tem a ver, né, com a época, né? Eu acho que o contexto mundial, né, era de realmente começar a fazer, né, grandes centros culturais, né? E se você for ver, o Centro Pompidou, assim como a National Gallery de Washington, né, eu acho que são os dois marcos da expansão, né, de um centro cultural, né? A National Gallery, né, em Washington, quando fez aquela nova ala, eles chamam de New Wing, né? Fizeram um projeto, o projeto do mesmo arquiteto que fez a ampliação do Louvre, que é o Pei, né? Foi feito um projeto enorme e tal. E eu me lembro que desde então, diretor do Centro Brazilian American Cultural Institute, BACI, né? Lá de Washington, o professor José Neinstein, né? Ele me falava naquela época, ele falava assim, você precisa visitar Washington porque provavelmente é o último grande projeto humano para a cultura. Bom, eu fui correndo para Washington para ver e realmente era um projeto sensacional, quer dizer, era a primeira vez que a gente via um projeto, né, em que tinha um local de entrada, né, de um museu, que era um espaço muito grande, né, onde fica girando, né, uma escultura, né, um mobile do Calder, né, fica lá girando e tal, né. Então, onde tem um espelho d'água, né, quer dizer, é uma coisa impressionante. Aí quando você vai passando para a ala antiga, né, então tem uma espécie de uma cachoeira, você passa por uma cachoeira, museu, hein, com cachoeira, etc. Então, ele falava, foi gasto nessa obra 96 milhões de dólares, né? E realmente era uma obra sensacional, né? Só que, logo depois disso, veio o Pompidou. O Centro Pompidou é um centro que foi feito em Paris, é o primeiro grande espaço multidisciplinar, né, que existiu, com aquela escala, né, que existiu no mundo, né? E foi um projeto fantástico, foi um concurso de arquitetura, né? Então foi um projeto, né, em que ocupou um quarteirão, né, e dentro da volumetria que Paris exigia, né? Só que fez só com materiais industriais, né? Então com tubos, né, aquela escada rolante, a estrutura metálica, toda a transparência, né? Então isso aí marcou, né, eu acho que uma nova etapa, né, da vida cultural no mundo, né? E aqueles 96 milhões de dólares que o Neinstein dizia, com toda razão na época, foi em 76 mais ou menos, né? Ele falava assim, que era a última obra, né, da humanidade, né, em relação à cultura. Bom, depois disso então, e principalmente em função, né, da crise do petróleo, né, que a crise do petróleo que concentrou, né, o dinheiro do mundo inteiro em alguns países, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então o que aconteceu? Os Estados Unidos e a Europa ficaram ricos como nunca nenhum país na história tinha ficado tão rico, né? E aí a gente vê que na hora que o pessoal começa a fazer centro cultural, é que está sobrando muito dinheiro, né? Então começaram a fazer centros culturais, né, de tamanhos, né, inacreditáveis, né? O Centro Pompidou foi o primeiro, depois de alguns anos começaram a fazer a reforma do Louvre, né, que gastaram
15 vezes o dinheiro que foi gasto naquele museu de Washington, né? 15 vezes, só para ampliar o Pompidou, né? E qual foi a grande função da reforma, né? Foi ter aquela grande entrada, né? O hall, que é debaixo da pirâmide, né? Então, quer dizer, a concepção, né, de museu começou a mudar, né? Grande público, então ficou cultura de massa, né? Todo mundo indo aos museus, né? E aí começou a se fazer museus em tudo quanto é lugar, né? E eu acho que o Brasil também teve essa onda, né? O Centro Cultural acho que foi o primeiro, né? E depois disso nós tivemos uma série de espaços, né? E se você for ver a partir de uns 10 anos para cá, 1990 para cá, 15 anos para cá, né? A gente vê muitos espaços, né, que foram sendo abertos ou reformados, né, para serem grandes espaços, né? Então a gente vê lá em Belém, eu estou vindo de cima para baixo. Em Belém tem aquele espaço novo, em Fortaleza tem o Dragão do Mar, em Recife tem o Mamã e a Fundação Joaquim Nabuco, né, que os dois foram reformados. Na Bahia tem o Museu de Arte Moderna, né, no Solar do União, lá, projeto da Lina, né? Brasília tem o recente Museu de Arte de Brasília, né, Museu Nacional, né? Em Goiânia tem um novo museu, um centro cultural. No Rio tem, mas fizeram o MAC, né, de Niterói. O MAN já existia, né? Em São Paulo nós temos várias coisas, principalmente, né, os prédios da iniciativa privada, né? Então nós temos vários SESCs, né? Que não é propriamente privado, é um dinheiro misto privado-público, né? Mas é uma entidade, né, que fez o Sesc Pompeia em primeiro lugar, que foi mais ou menos contemporâneo ao Centro Cultural, né? Os outros Sescs todos, né, não são propriamente equipamentos culturais, né, mas eles fazem um trabalho cultural muito grande, né? São tipicamente espaços sociais, tá certo? Aí tivemos o Itaú, o Banco do Brasil, Moreira Salles, etc. E o Instituto Tomio Otaki, né? Que é um sensacional centro cultural, né? Bom, então com isso, e para o sul também, quer dizer, Curitiba nós temos o Museu Oscar Niemeyer, em Porto Alegre, né, temos o Marx, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e temos o que vai abrir agora, o Museu Iberê Camargo, né? Então tudo isso eu acho que faz parte, né, dessa nova era, né, da política cultural, né? E eu acho que o Centro Cultural São Paulo é um pouco dentro desse espírito, né? E no Brasil eu acho que é o pioneiro, né? Depois eu acho que tem uma coisa importante também, que é a seguinte: o Centro Cultural é o grande centro, né, que a população vem em massa, né? Eu acho que é dos poucos que nós temos, né, em que as pessoas vêm frequentar em grande número, né? Uma parte da frequência é porque o pessoal vem para estudar aqui, né? Não tem lugar para estudar em casa, então vem estudar aqui. Sem contar aqueles que vêm pelo lado cultural mesmo, né, continua sendo grande, né? O pessoal que vem consultar a biblioteca, o pessoal que vem ver exposições, né? O pessoal que vem nos teatros, né? Nos teatros é uma frequência muito interessante, né? Então, quer dizer, eu acho que o Centro Cultural tem papéis, né, extremamente importantes, mas ele tem um pouco, né, essa subida e descida em função do tipo de administração que tem, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa que às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes pesa para um lado, né? Às vezes pesa para o outro, né? Então esse tipo de... às vezes não pesa para nenhum lado, né? Bom, a coisa mais importante desse centro cultural, né,
é, é a quantidade, né, de gente que vem para cá, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Isso é uma coisa que eu acho que aqui em São Paulo, acho que no Brasil não tem lugar, né, com tanta gente interessada em ver as coisas, né? Isso acho que não existe. Então isso aí é uma coisa que não tem nenhum lugar, né? Não tem nenhum lugar. Depois, essa outra coisa de ter local de exposição, biblioteca, uma baita biblioteca, né? Aqueles teatros extremamente interessantes, teatros auditórios, né? Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante também. Depois, eu acho que ter, né, um jardim, né, no meio, né? Ou seja, um lugar em que as pessoas podem vir, sentar, ficar olhando o céu, né? Ficar olhando as plantas, batendo papo, assim, né? Também é uma coisa muito interessante, né? Então isso é uma coisa que o Centro Cultural tem, né? De muito interessante, né? E depois, quer dizer, ver, é um local que dá para passar muitas horas, né? Você pode ver um espetáculo no auditório, pode descer para ler um livro, aí vai comer um lanche, vem ver uma exposição, ouvir um disco, né? Um disco, etc, etc. Então, quer dizer, essa diversidade, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né?